Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos revisar um pouquinho sobre operações com conjuntos. Quais são essas operações? União, intersecção e diferença entre dois conjuntos. Vamos lá? Aqui na tela, vocês estão visualizando operações com conjuntos. Dado, aí eu tenho lá o conjunto A, 2, 3, 5, 7 e 11. O conjunto B, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto C, 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos fazer algumas operações com esses conjuntos. Vamos lá? Assim, galera, quando é A união com B, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, A união com B, tá? O símbolo de união é o próprio U, tá? O que nós vamos fazer? Nesse conjunto, nós iremos colocar todos os elementos unindo o conjunto A e o conjunto B, sem nenhuma exceção. Vou dar o exemplo. O número 2 aparece no conjunto A e aparece também no conjunto B. Então, o número 2 nós vamos colocar uma única vez. Então, vai ficar assim, ó. O 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 11. Tá? Então, A união com B, junta tudo num único conjunto. O número 2 que apareceu duas vezes, só coloco uma única vez, tá? Vou fazer mais um exemplo. A união com o conjunto C, tá? Então, vou unir os elementos de A com os elementos de C. Por exemplo, o 3 aparece nos dois, o 5 aparece nos dois, o 7 aparece nos dois. Coloco uma única vez. Então, eu venho lá, 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11, ok? O que eu disse em sala de aula? União, festa do Ano Novo, festa do Natal, junta todo mundo. Se o elemento aparece nos dois, anota uma única vez, ok? Intersecção. O símbolo de intersecção é o U ao contrário. Então, fica assim, por exemplo, ó, A intersecção com B, ok? O que é a intersecção? São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Quando a gente olha o conjunto A e o conjunto B, o único número que está nos dois ao mesmo tempo é o número 2. A intersecção com C são os elementos que estão em A e em C ao mesmo tempo. Quem seriam? Ó, o 3, o 5 e o 7, ok? Então, ó, o 3, o 5 e o 7. Intersecção, aqueles elementos que se repetem, que estão em um e em outro ao mesmo tempo. Para a gente finalizar, a gente tem diferença de dois conjuntos. Diferença é o símbolo de menos, tá? Então, assim, por exemplo, ó, A, opa, peraí que eu escrevi errado aqui, ó, A menos B, ok? Então, o que seria isso? São os elementos que estão em A, porém não podem estar em B. Quem se repetir, a gente tira do A. O único que se repete nos dois aqui é o número 2. Então, a gente tira ele do A e copia os que sobraram em A. Então, que seria 3, 5, 7 e 11, ok? Isso é totalmente diferente de B menos A. B menos A são os elementos que estão em B, mas não podem estar em A. Então, o que a gente faz? A gente olha lá no conjunto B, elimina esse número 2 que está nos dois ao mesmo tempo e copia os que sobram em B, 4, 6 e 8. Para finalizar operações com conjuntos, eu irei fazer aqui com vocês A menos C, tá? O que é A menos C? São os elementos que estão em A, mas não podem estar em C. Quem se repetir, eu vou eliminar do A, que é o primeiro. Então, ó, o 3 está nos dois, o 5 está nos dois e o 7 está nos dois. Sobrou o 2 e o 11, ok? Isso é A menos C. O que seria o oposto? C menos A. São os elementos que estão em C, mas não podem estar no A. Então, eu vou lá no C e vou eliminar os que estão se repetindo, que seria o 3, o 5 e o 7. E copio os que sobraram. Quem sobrou? 1 e 9. Ok? Primeira parte da nossa revisão concluída. Até logo, pessoal!